Estamos ao vivo. Boa noite. Ó, sincronizado, hein? Sorte que não tem ninguém ainda. Agora tem. Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Juliana. gente. Como é que vocês estão aí? Joia. Todo mundo descansando, né? Sexta-feira. Dia de longo amanhã para os corredores. Amanhã a gente vai testar um barril de gelo lá, hein? Recovery. Vai começar a desenvolver uma brincadeira nova lá. A gente sabe que tá todo mundo descansando agora, comendo certinho, ninguém tá bebendo, tá tudo perfeito, não é? Nosso convidado já tá por aqui, a gente vai esperar só um pouquinho, eu vou dar alguns recados. A gente vai fazer a dinâmica igual a live Semana passada. Da semana passada. E assim, vocês estão vendo que aí embaixo da tela de vocês tem esse símbolozinho do aviãozinho, né, de enviar. Então envia a live para quem vocês querem que assistam também, quem se interessa pelo conteúdo. O nosso tema hoje é sobre treinos intervalados. Então, aproveita aí, igual a Vanessa ali, deve estar mandando uma pizza. Põe a live, vai ver um filme? Perder tempo? Assiste alguma coisa que vai ter conteúdo. Recados, então, antes da gente começar com o assunto. Quero lembrar todo mundo que o treinador Jorge vai estar aqui com a gente daqui quase 10 dias, né? Que 10 dias? Semana que vem. 10 dias, 4 dias. Dia 11. Sábado, domingo, que dia 11? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, daqui 6 dias. Daqui 6 dias. Ele vai estar aqui com a gente numa palestra, então vai ser um sábado à tarde, no dia 11/11. A palestra é sobre bases fisiológicas e programação para maratona, do amador ao atleta de alto rendimento. Então vale muito a pena. A gente espera vocês aqui, os treinadores, profissionais de educação física, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Todo mundo se interessa pelo assunto, né? Trabalha com a área de corrida, se interessa por esse assunto, estudantes, inclusive, estagiários, né? A gente espera a presença de vocês. Vai ser um sábado à tarde, da 1h30 às 5h30. E aqui no perfil da PN tem um link ali com o nosso telefone. É só você clicar ali, vai cair lá no nosso WhatsApp para você saber mais informações e fazer sua inscrição. Então o Jorge vai estar aqui por uma tarde muito produtiva, cheia de muito conteúdo. Acho que vocês perceberam que na semana anterior, né, ele é realmente uma pessoa que abre, né? Dá muita informação mesmo, como vocês vão ver também na live de hoje. Certo? Vamos chamar ele? Vamos chamar? Não sei se ele já mandou o convitinho ali. Tá aqui, eu acho. Veio solicitação, dá uma olhada ali. E quem quiser ir mandando perguntas, dúvidas aqui no chat, eu tô anotando, tá? Pra gente conversar um pouquinho disso no final da live. A gente passa pro Jorge. Então, vamos começar o nosso assunto, que é métodos de treinamento para corredores de longa distância, treinos intervalados quando começar. E a gente vem com o Jorge. De novo. Pessoal, é o seguinte, ó, o Jorge mandou uma mensagem pra gente. Olha lá. Olá, Thaís. Primeiro, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Como é que tá o tempo aí? Aqui tá nesse exato momento, antes da live, começou a cair uma tempestade aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu moro aqui na Tijuca, né? E tava um calor absurdo, aí começou a chover muito forte, mas está tudo bem, vamos tocando, né? Sim. Se acontecer algum problema, o Jorge cair, alguma coisa assim, a gente tenta recuperar, mas até o ponto que a gente for, vamos deixar tudo salvo, tá bom? Tudo bem, não, tranquilo. Mas até o momento não aconteceu nada, aqui em casa tudo bem. Ótimo. Que legal. Bom, Jorge, no assunto que a gente trocou uma ideia e que a gente pegou como tema da live de hoje, né? Que é o método intervalado, quando inserir isso no treinamento das pessoas, eu acho que seria legal falar um pouquinho de quando isso começou, qual é a ideia, da onde veio o treino intervalado, porque deve ter uma história sobre ele, né? Ela tem uma história, né? E ela perpassa não só pelos livros de fisiologia, né? Primeiramente, né? Até esquecendo aqui, né, Pedro? A gente já entra aí no assunto, né? Boa noite a todos que estão aqui na live, né? Amigos, né? Amantes da corrida, seus alunos aí da PN, né? Agradecer a todos
né, a você também, a Thalita, por estarem aqui numa sexta-feira aqui me convidando, e também pelo convite aí na palestra no dia 11 aí, que eu vou estar junto com vocês. Então, voltando à sua pergunta, Pedro, o que acontece é assim, tudo que a gente vê hoje, ela tem uma história, né? Então, para a gente entender o treinamento que hoje muitos atletas executam ou fazem aí, os seus treinos, os treinadores, enfim, tem um fundamento, né? Tem uma história por trás, né? Então, a maior parte dos treinamentos que nós utilizamos hoje, elas partiram em alguns momentos, né, de execuções dos atletas. Então, por exemplo, né, a gente tem aí com relação a métodos longos, né, corrida de longa, método de duração, por exemplo. Ele foi feito por um escritor, ele foi criado, né, em 1740, né, por um escritor inglês, né, o Thomas Carlyle, que ele percorreu uma distância de 17.300 metros em 1 hora. E aí, a partir daí, começou o método de duração, que muitas pessoas sempre falam, vou correr 1 hora, né, para ver quanto de distância dá. Então, aí se criou um método, né, um método de duração que até hoje algumas escolas de treinamento no mundo utilizam isso hoje. Então, com o passar do tempo, né, houve outros métodos, né, por exemplo, o método finlandês, que foi feito aí pelo treinador Lauri Pikala, que foi um dos primeiros caras a pensar em métodos de preparação, né, já estruturar a preparação de inverno, verão, pensar em ciclos, né? E aí, falando basicamente aí do nosso tema de hoje, né, já entrando, o método intervalado ele foi simplesmente feito aí por dois fisiologistas, né, que é o Gessler, né, e o Handel, que é o fisiologista, é o Handel, e o Gessler é um treinador, né, que na verdade eles se baseavam a recuperação dos métodos intervalados em frequência cardíaca, mas o método ele só foi aprimorado por um atleta, né, que é o Emil Zatopek. Então, Emil Zatopek foi o primeiro cara realmente a pensar em volume, né? E pensar não, né? Ele fez na prática, né? O que o fisiologista e o treinador, o Gessler, que são alemães, eles não conseguiam avançar com o método. Então, por exemplo, o Zatopek chegou a fazer de 40 a 50 repetições de 400 metros, né, com 1,10 a 1,14 com recuperação de 30 segundos naquela época. Então, assim, ele foi o cara que começou a realmente a colocar tempo, a colocar a questão do intervalado dentro do treinamento intervalado. Então, o Zatopek foi o grande cara que realmente levou o método intervalado para o mundo. Então, para você ter ideia, em 1949, Zatopek correu 29 e 27 na pista, né? Então, foi um feito fantástico, né? Então, e a partir disso, ele começou a fazer, por exemplo, em 1946, aí ele evoluiu com o método, né? Ele começou a entender que não precisava fazer tanta repetição, aí em 1946 ele começou a fazer 20 de 400 e aí depois, em 47, 48, ele começou a fragmentar. Então ele fazia repetições de 200 antes, aí fazia 400 e depois finalizava com 200, já com intensidades mais rápidas. Então a história do treinamento intervalado clássico, né, começa pelos dois fisiologistas, o fisiologista, o treinador alemão, e Zatopek, né? Entendi. E diga uma coisa para mim, Jorge. Quando ele começou a desenvolver esse tipo de trabalho, tá? Nesse início não havia tanta preocupação com o volume feito, né? Os dois fisiologistas, né, até onde eu li e conversando com outros treinadores de fora, né, que alguns deles até conviveram com os Zatopek, são treinadores muito antigos, né? Então, por exemplo, o Canova, né? O Canova conviveu com o Zatopek, né? Então, na época dele, ele pegou o final de carreira do Zatopek quando ele era muito novo. Naquela
época, o fisiologista e o treinador alemão, eles tinham essa questão do volume. E o Zatopek, ele veio já trazendo a questão da intensidade com o intervalo em termos de tempo. Os fisiologistas só tinham colocado o intervalo em termos de frequência cardíaca. Se eu não me engano, você só podia sair para o próximo tiro pelos fisiologistas quando chegasse a 120 batimentos por minuto. Entendeu? E aí o Zatopek não, ele já foi logo colocando o tempo no intervalo, que era de 30 segundos. Entendi. E de uma coisa, como é que eles pensavam nessa época em matéria de intensidade, as velocidades em relação aos estímulos? Então, naquela época, né, se trabalhava muito em cima do ritmo de prova. Então, por exemplo, o Zatopek, no exemplo que eu dei aqui, que ele colocou, né, os 40 tiros de 400, ele trabalhava em cima daquilo que ele estava pensando na prova. Então, por exemplo, 1,10, 1,14. Então, ele chegou a fazer de 40 a 50 tiros de 400 dentro desse limiar. Eu, cara, isso daí é coisa de sentar, desculpa a Thalita, que é nutricionista, mas é sentar na beira da pista e comer pipoca e tomar um cafezinho, né, para ver ele treinar, porque é a coisa mais linda. Imagina. Ô, Jorge, e uma coisa para mim. Como funciona a distribuição desses trabalhos intervalados mediante a cada prova? Tipo 5, 10, 21, 42? Então, Pedro, existe uma regra, isso inclusive a gente começa a gente aprende nos cursos de formação na minha época da IAAF, né, que é a antiga, que é a atual World Athletics. No nosso curso de formação eles ensinam um fator, né? Então, por exemplo, o período básico aí você tem um fator aí, por exemplo, se você pegar os 5.000, né, e aí você multiplica duas vezes e meio a distância, para que você possa estar no período básico, chegando próximo a esse volume de tiro. E lá no período especial, você multiplicar pelo fator de 1,5. Então, se a gente pensar aqui, deixa eu pegar aqui para a gente poder imaginar. Então, vamos imaginar aqui uma prova de 1.500 metros, né? Uma prova para vezes 2,5. Então, a gente teria um volume no período básico para um corredor de 1.500 metros, em tiro, de 3.750 em volume. E aí, quando você vai lá para o período especial, que aí você multiplica pelo fator 1,5, dá 2.250. Claro que, assim, quando você chega em provas muito maiores, né, por exemplo, a meia maratona e a maratona especificamente, esse fator ele se torna meio irreal, né? Então, por isso que entra aí a arte do treinador, né? O treinador ele tem que ter a vivência, a prática, porque nem tudo que é numérico, né, você consegue executar na prática. Então, você com a experiência, né, com a ciência também, você vai adequando o que é trazido para você filtrar para poder levar o melhor para os seus atletas e você construir a sua própria filosofia de trabalho, né? Então, esse é um fator que muita gente utiliza, né, no início, e depois eu mesmo utilizei em algum momento, mas daí em diante a gente continua desenvolvendo por si só, né? Porque você faz um curso ali, convive com outros treinadores, né? Você tem experiências internacionais e com isso você vai adquirindo um know-how, né? E elaborando sua própria filosofia de trabalho. Entendi. Uma dúvida, Jorge, que assim, eu como treinador, muitos os alunos acabam trazendo, tá? Porque toda vez que fracionamos, a gente fraciona algum tipo de trabalho, todo mundo acha que é tiro, né? Sim. Então, assim, meu treino é tiro, mas na verdade é um trabalho intervalado. Como poder explicar isso de uma maneira mais didática para que os alunos entendam a diferença do trabalho intervalado e o trabalho de repetições? Então,
Pedro, uma coisa assim, primeiro a gente tem que definir aí o que é o método intervalado. Então a gente tem um método intervalado curto, que são as distâncias abaixo de 400 metros, e o método extensivo, né, que são distâncias acima de 1.000 metros, né, que aí você vai até, no caso dos maratonistas, chegou a fazer até a média, né, vou colocar até tiro de 6.000, 7.000 metros, né, em alguns treinadores utilizam. Então, isso é um ponto. E aí, quando você começa a estruturar o treinamento do atleta, você já tem que vir com certos tipos de treinos de velocidade, né, que aí a gente pode muito bem começar desde a base, fazendo trabalhos de repetições, né? Então, em menor volume, que são tiros muito curtinhos, tipo, tiros de 40, 50, 60 metros. Olha só como é que eu estou aqui. Você vê que o negócio é verdade, viu? Não estou dando brincadeira. Então, você consegue desenvolver a velocidade de base dentro do período da base. E aí você começa a pensar em estruturas que vão te levar, né, a desenvolver uma velocidade de prova no período competitivo. E uma coisa que as pessoas confundem muito, né, que você tem com relação à repetição e o treino intervalado. Porque muitas das vezes, né, o treinador ele tem a sensibilidade de colocar certos métodos adequados para o atleta. Muitas das vezes tem atletas que vão fazer um trabalho de repetições ou um treino intervalado durante a semana e os outros dias, de repente, não vão colocar. De repente, vão colocar treinos fracionados, treinos de rodagem, né, treinos progressivos. Então, o treinador ele tem que ver o melhor caminho que o treino se adapte à realidade do atleta. Não o atleta se adaptar ao treino proposto. Então, aí está o grande ponto do grande treinador. Porque muitas das vezes a gente lidar com atletas que trabalham, né, que estudam, que são gestores, né, têm seus negócios, são gestores de casa. Enfim, a gente tem N público, tem N situações que a gente lidar, né? Então, essas coisas elas têm que ser levadas em conta quando você vai colocar um trabalho muito intenso para o atleta fazer, né? Às vezes ele não está nem preparado psicologicamente para fazer um treino intervalado na semana. Entendi. Quantas vezes por semana eu posso fazer o trabalho intervalado? Então, Pedro, e aí vamos pensar num exemplo, né? Vamos pensar num exemplo, numa prova de 10 quilômetros, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai depender da disponibilidade de dias na semana para que esse atleta possa estar fazendo durante a semana, né? Vamos pensar num atleta que somente tem aí 4 a 5 dias na semana para poder fazer treinos, né? Eu sugiro que pelo menos um dia na semana, né, seja um treino de muita qualidade, né? Então, por exemplo, um treino de intervalado curto e o outro seja o intervalado extensivo. Então, para pegar as duas fontes, os dois pontos do ponto bioenergético ali. E os demais treinos para poder o atleta, pensando numa prova, por exemplo, de 10 quilômetros, que o atleta possa desenvolver a consciência de ritmo, né, atingir um objetivo, né, que ele queira ou completar, ou que ele queira atingir. Ô, Pedro, voltou? Opa, agora voltou. Tá. Voltou? Voltou. Tá, a chuva está diminuindo, a chuva já diminuiu, agora vai voltar ao normal. Tá? E aí, pensando nos atletas de elite, o que a gente realmente faz são 3 vezes na semana, né? Então, de acordo com o período, mas a média aí são 3 vezes na semana que a gente realiza treinos de intervalados aí, enfim, dependendo
da periodização com os atletas. E uma dúvida Entendeu? que eu tenho é assim, como são definidos os tempos de recuperação entre os tiros, por exemplo? Para tiro de 400 metros, tem uma regra para tiro de 1.500, de 6.000, como você falou agora? Como que é isso? Então, Thalita, uma coisa que a gente aprende que enfim, tem 1 para 1, né? 1 para 1. Então, o 1 para 1 seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que você faça um tiro de 400, um tiro de 400 para 1,30, né? Você teria que ter pelo menos aí o 1,30 de recuperação a 2 minutos, né? Claro que via de regra, alguns treinadores não seguem isso por questões de estudos, né? Enfim, que as coisas vão se evoluindo, mas de via de regra o que a gente aprende é isso. Então, alguns artigos já mostram que outros tipos de recuperação elas têm um efeito fisiológico melhor, né? Com efeitos a nível até miocárdico, né? Ali, a nível cardíaco, né? De eficiência cardíaca, porque muitas das vezes a gente só vê o número, né? O atleta fez a repetição, né? O treino intervalado para tanto, quando na verdade o que você tem que olhar é o estímulo que você está dando e qual o efeito fisiológico que aquele treino ele vai gerar no atleta. Então, eu posso ter 2 tipos de atleta. Um atleta que faz um tiro de 400 para 66 e o outro que faz 7,2. Mas vai depender da pausa que eu fiz com esses atletas. De repente, aquele que fez o tiro de 1,12, 1,10 no 400, a pausa dele ele pode ter uma densidade muito grande. A densidade, quando eu falo, assim, a pausa muito curta, né? O intervalo muito curto, e aí o efeito fisiológico naquele atleta vai ser muito maior. E para isso tem um momento exato, né? Alguns treinadores utilizam essa pausa curta no período mais competitivo, né? Outros já começam lá desde a base, com pausas muito curtas, aí vão abrindo a pausa para o final. Por exemplo, começam lá no período de janeiro, lá, fevereiro, pausa de 45, 30, e aí chega lá no período competitivo, lá com 2 minutos de pausa, na pausa muito mais ampla, mas com a intensidade muito mais forte no treino. Então, depende da estratégia que o treinador utiliza. Uma coisa que eu queria tá colocando para vocês hoje, né, assim, a gente tem as coisas vão evoluindo, né, com o passar do tempo, né, enfim, e a gente tem os modelos clássicos de treinos intervalados. Então, por exemplo, o famoso tiro de 400, né, 10 de 400, com pausa, vou dar um exemplo, 50 segundos, 16 de 400, com pausa de 50 segundos. Só o que acontece? Eu fiz um curso com um treinador chamado Peter Thompson aqui no Rio, em 2017. Foi um curso que teve do COB, e aí eu era treinador aqui do Centro Nacional aqui da CBAT, aqui no Rio. Eu não era aluno do curso, né? Eu fui convidado para poder estar ajudando lá na estruturação e acompanhar os outros treinadores e estar participando de uma certa forma. E aí eu assisti todas as palestras e acabei também ficando amigo do Peter Thompson. Sendo que eu já tinha lido algumas coisas sobre o New Interval Training, que é o novo treino intervalado, que ele é professor hoje da World Athletics, né? E ele começou isso desde os cursos de formação da IAAF, quando ainda existia a IAAF, e ele começou a trazer esse novo conceito do interval training. O que é isso? Vocês já escutaram algumas vezes que, por exemplo, vou dar um exemplo do treino intervalado de novo de 400. 16 de 400 com a pausa ativa. Aí você corre 200 metros, 300 metros, ou corre a mesma distância. Por exemplo, o atleta faz 16 de 400 e faz um intervalo de 400 trotando, né? Aí dá mais uma volta na pista e sai de novo. Esse treino aí foi o Peter Thompson que desenvolveu ele, pesquisou, né? Ele é um doutor lá ele é do Oregon, ele foi um dos treinadores lá da ele é do Oregon, né? Ele faz parte, ele é catedrático na Universidade do Oregon, lá no time do Oregon,
E ele pesquisou isso. Só que trouxeram e divulgaram no mundo de uma forma não como ele desenvolveu o método. Então, o que acontece? Ele fez? Vamos pensar no tiro de 1000, né? Agora, vou mudar o tiro. O treino é um intervalado extensivo. 6 de 1000 com pausa de 1000. Só que a pausa não é uma pausa, simplesmente o atleta vai lá, faz um tiro de 1000 para 3 minutos e aí ele vai para a recuperação e faz o outro tiro outra recuperação ativa ali, o 1000 livre. Não, o 1000 ele é calculado. Então, todo treino ele tem um número, né? Então, por exemplo, o atleta tem que fazer o tiro para 3,5 com uma pausa de 3,45, não, por exemplo. E aí ele vai e termina o treino dessa forma, tudo calculado. Aí vamos pensar no treino fracionado, repetições ali de um 4x4 de 400. Aí ele fala que isso que eu estou falando da pausa ativa chama-se roll-on. O roll-on, né, é justamente a distância entre um tiro e outro, que tem um tempo pré-estabelecido para poder você estar executando o intervalo entre os tiros. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe agora, 4 de 4 de 400. A repetição, o intervalo de 200 metros para 40 segundos, por exemplo. Então, o atleta, a partir do momento que ele começa a fazer o 4x4 de 400, ele começa a fazer a primeira série, 4 de 400, intervalo de 200. Aí, quando ele termina os 4 de 400, ele às vezes dá 2 voltas na pista ou faz uma volta de 400 e já conecta de novo o tiro. Ele nunca para. Ele só vai terminar o tiro dele na última série, quando ele terminar o 4 de 400 lá. Então, 4 de 400, cara, assim, é um treino muito duro. Que legal. Muito duro. Então, assim, é um treino que você trabalha qualidade e volume ao mesmo tempo. Então, a construção dele tem que vir desde cedo, né? Não é um treino que é para qualquer um, né? Então, isso está começando a difundir. E aí, engraçado é o seguinte, né? Que é um método de treinamento intervalado, né, ali, né, o New Interval Training, mas só que esse conceito já está indo para, por exemplo, na maratona. Porque qual é a diferenciação dele em termos fisiológicos? Né, e a fundamentação dele é fantástica. Porque quando você começa a fazer o treino intervalado clássico, que a gente faz ali, ou seja, parado ou ativo, o ativo solto ali de qualquer forma, você não está removendo lactato. Porque hoje a gente sabe que existem as enzimas, né, que é a MCT1 e a MCT2, que removem o lactato e tem a função de transformar em energia de novo. Então, o New Interval Training, o que ele faz? Ele estimula o lactato e, ao mesmo tempo, está removendo. Produz, remove, produz, remove, produz, remove. E vai chegar um momento que vai se passar essa barreira e o atleta vai se sentir mais forte no final do treino, com o passar das sequências. Então, aproxima um pouco mais da realidade do que ele vai encontrar em prova. Também. Ainda tem essa questão mental, né? Porque é uma tarefa muito difícil que ele tem que executar ali. E, além disso, tem essa questão mental que envolve durante o treino. E aí, o barato disso, né? O barato disso é que, com o novo interval training, o New Interval Training, o conceito do New Interval Training foi levado para o treinamento da maratona. Então, por exemplo, a gente hoje tem treinos de mudança de ritmo que os atletas de maratona fazem. Então, por exemplo, 16 quilômetros. Aí você faz 1 quilômetro para 3,10, 3,5 e o outro para 3,30, o outro quilômetro, recuperando. Mas é uma recuperação muito dura, né? Porque você fazer um tiro para 3,5, 3 por quilômetro, depois recuperar 3,30 ali rodando, você tem que estar num nível de condicionamento absurdo. E aí isso eu estou falando de grandes atletas, né? E aí pensando no amador, dá para a gente fazer isso? Dá. A gente pode muito bem, né, pegar o outro grande exemplo aí, que é o fartlek. A gente pode muito bem botar o fartlek por distância ou por tempo. Então o fartlek
fartlek ele tem uma característica fisiológica de produção de lactato e remoção de lactato ao mesmo tempo. Então, ela vai muito dentro do conceito também aí do New Interval Training. Então, são estratégias que a gente vai vendo e vai aprendendo que a gente pode muito bem estar implementando aí nas nossas preparações, né? Pensando no público amador, Jorge, pelo que você está me falando, então seria mais interessante, pelo nível de dificuldade, até não só fisiológica, mas do ponto de vista mental, de adaptação ao treino, um amador iniciar o trabalho através do fartlek para depois entrar nesse novo modelo de trabalho do intervalado? O que você acha? Eu começo dessa forma, né? Claro, com atletas que estão começando e também com os atletas que de alguma forma já treinam, né? Atletas mais experientes, avançados. Eu também trabalho em algum momento o fartlek, porque o fartlek ele dá além desse aspecto de treinabilidade, de fortalecer o atleta, ele tem outro ponto, a questão mental, né? Ele está fortalecendo o mental, faz com que o atleta tenha uma percepção de ritmo, uma autopercepção de ritmo, porque é diferente de que quando você está com uma distância pré-determinada para ele fazer o treino dele intervalado ou a repetição dele, né, que está proposta, e a questão também do atleta com fartlek, ele está em qualquer percurso. Então, ele não está somente num percurso, né? Se ele for numa cidade que tem subidas e descidas, plano, grama, asfalto, ele pode estar realizando o fartlek em um circuito totalmente variado, né? E em situações diferentes. Então, coisas que algumas competições oferecem, né? Subida, descida, plano, enfim, tem variações. Então, o fartlek ele é uma ótima estratégia para poder desenvolver várias capacidades, né, físicas, né, e não só física, né, mas mental também. Tá. O Jorge, a critério de exemplo, tá? A gente poderia tanto usar um percentual de algum teste, de uma van, ou com base no tempo de uma prova, tá? Vamos supor que é uma pessoa que queira fazer 10 quilômetros em 40 minutos. Tá? Quando eu for estruturar o trabalho intervalado, tá? Como você trabalharia as intensidades nesse intervalado, pensando que o atleta ou o amador quer fazer a prova num pace de 4 minutos? Então, Pedro, o que acontece? Eu pego, dependendo do momento que o atleta está na temporada, porque tem situações que a gente pega o atleta e você tem que partir do ponto que você está. Eu trabalho dessa maneira, mas tem gente que zera todo o trabalho, né, volta o atleta lá no básico e continua, recomeça como se tivesse ele da base. Eu acho que isso não é legal, porque você começa a desestimular o atleta, enfim, você tem que ter a capacidade também de continuar com aquilo que já foi construído, porque nada pode ser jogado fora do que já foi desenvolvido, porque tem outro profissional que trabalhou, enfim, tem outras questões ali envolvidas. E dali você vai continuar e fortalecer aquilo que já está pronto, né? Fortalecer os pontos fortes e verificar se tem alguma coisa que pode estar melhorando, né? Igual fortalezas, né? Você vai ali trabalhando fortaleza e ameaça. Então, você vai nesse sentido. E aí, a partir daí, você começa a jogar com os percentuais. Então, por exemplo, eu posso começar em determinado momento da planificação, começar ali com 80%, 84% a intensidade, e chegando até próximo à competição, com 97%, 90% ali, dependendo do atleta. Então, eu trabalho em cima desses ajustes, né? Traço o objetivo, eu acredito que a gente possa estar chegando lá, igual você deu exemplo aí, correndo a 3,59, 4,2, enfim,
próximo ali do 4. E aí, com a sequência de trabalho, você vai trazendo para a realidade do atleta. Ó, vamos lá, dá para ir, vamos embora. Né? E ajustando. Então, essa empatia com o treinador, né? essa liberdade de ajustar, ela é muito importante. Porque vai ter momentos também que o atleta não vai conseguir atingir aquilo no treino. E aí você tem que ter a sensibilidade de escutar e dar um passo atrás. Isso não tem problema nenhum. Né? Eu sou desse princípio. Então, essa questão matemática eu trabalho dessa forma. Venho trazendo lá de trás essa construção e ajustando. Aí o atleta fez uma competição, aí ele atingiu um tempo tal. E aí eu replanejo ali em algum momento e vamos ajustando a intensidade em cima do tiro. E essa parte que você está me falando sobre os percentuais que estão um pouco abaixo do que o ritmo que ele, em tese, teria que desenvolver, eu acho bem interessante. E é até uma das coisas que eu gosto de usar, porque quando você, o que eu penso quando eu estou estruturando o trabalho dessa maneira, assim, queira ou não, além das adaptações fisiológicas, ele perceber um ritmo, às vezes, que está chegando perto daquilo, mas que é confortável para ele, fortalece ele mentalmente para se manter no ritmo mais forte à frente. Porque, sim. Às vezes a gente pode cair num viés meio equivocado em que um treino intervalado sempre tem que ser mais rápido que o ritmo necessário para fazer a prova. E ali gera um desgaste. Não é. E muitas das vezes, assim, o que acontece? Às vezes acontece até o inverso, né? Você coloca um tempo X para o atleta, às vezes ele se sente muito bem naquele dia ali e faz os tiros mais fortes do que você colocou. E aí também você tem que chegar para ele e falar assim, ó, pô, foi bom, né? Você nunca deve dizer assim, pô, não pode, não sei o quê, não pode fazer isso. Não pode. Treinador, não faça isso, porque senão você vai, pô, mexer na cabeça do seu atleta, não faça. Então, deixa eu fazer um adendo só disso aí, ó. Cara, eu tava em Porto Alegre, e esse ano em Porto Alegre, a galera que largou, ela passou a largada, daí com 10 eles passaram lá na largada e com 17 eles passaram de novo, né? Eu não vou citar o nome, mas talvez eu acho que o cara tá até na live aí. A hora que o cara passou nos 17, eu olhei o ritmo que ele tava, dei um belo, falei, animal, você tá indo muito rápido. E, o cara conseguiu sustentar até o final, né? Mas dentro do planejado, você tá falando, ó, não chama não, eu falei, no meio da prova eu mandei, você tá indo rápido, animal, vai mais devagar, sabe? Na verdade, assim, é na ânsia de você estar, no momento que você está junto com ele, você fazer a interação e saber que o cara, por mais que a prova ali no contexto é ele com ele, tem alguém pensando nele ali e está querendo que ele faça o melhor, né? Mas... porque na verdade é assim, né, Pedro? A gente, como profissional da área, né, a gente é profissional de educação física, a gente é educador. Então a gente tem quando você tem um senso de grupo, você é o líder, né? Você e Thalita são o líder de um time, vocês são líderes, a gente tem um senso de proteção. Tem um senso de proteção, né? Então a gente quer o melhor para os nossos alunos e está tudo bem, né? O que eu estou falando para você não é que esteja errado, mas é o momento, né, igual você bem colocou. Então você tem que ter essa habilidade, né, a dica que eu dou, né, enfim, e cada um vai ter o seu jeito, não é para mudar, mas certos momentos que você vai lidar, você tem que fortalecer aquilo que foi construído ali. Então, por exemplo, na tua situação, você ficou preocupado, falou ali na hora, ok, bacana, mas depois você vai e conversa com a pessoa, o que eu faria, né? Olha só, eu te gritei ali, tal, para você não ir, mas você sustentou. Mas imagina isso numa maratona. Mas era uma maratona. Então, imagina isso numa maratona, né? Que você está brigando ali por um tempo, né? Você quer correr sub 3 horas. Então, cada vez mais, as coisas têm que ser ajustadas e planejadas muito bem. Porque quando você começa a treinar, por exemplo, a sub 3 horas, né? Você tem que estar com outro nível de consciência de ritmo, né, de estrutura, planejamento alimentar, né, várias outras questões que elas têm que ser planejadas e seguidas.
Claro que existe aí, né, os outliers aí, os fora da curva, acontece. Mas na maioria das vezes, não, na maioria das vezes não é o que acontece. Então, quando você planeja aí, voltando com relação ao treino intervalado, você planeja uma sessão de treino, aí o atleta chega lá no, vamos supor, 10 de 400, né, com intervalo de tanto, aí você, pô, começar os tiros para tanto, vai chegar um dia que o atleta vai chegar lá, vai arrebentar. Arrebentou, aí você vai na semana seguinte, você traz o treino, né, de novo, aí vai chegar lá, o cara chegou no sexto tiro, o cara parou. Parou, caramba, aí você vai conversar com ele, o que que houve, não sei o quê. Ah, eu não estou bem, não estou bem. Aí você vai investigar, ou brigou, né, ou teve alguma questão, não dormiu bem, e aí você vai, né, vendo o que está acontecendo, para poder você realmente, aí você conversa com o teu aluno, com o teu atleta, para poder ir ajustando. Então, o que aconteceu, aconteceu, né, e daqui para frente, vida que segue. Não dá para você ficar repetindo também, recuperar, só porque o atleta foi um treino mal, né, você tem que repetir aquilo ali como uma punição. Não é isso. Você tem que ter a habilidade de mudar e vamos embora. Fortalecer o que está dando certo. Conversa, vamos melhorar e acabou. Entendeu? Então pergunta. Depois eu pergunto uma coisa que eu vou perguntar para o Jorge, mas pode ser que a Thalita possa responder. Depois, pode perguntar. Pensando nisso que o Pedro falou, quando você tem um teste, uma van, enfim, ou um tempo de prova como base para os treinos da pessoa. Existem situações em que você vai para mais de 100% daquilo, além do tempo de prova ou além da van, tipo 110%, 105%? Então, Thalita, esse percentual de 110, né, que o pessoal, assim, tem momentos que eu utilizo assim, acima do percentual, mas o máximo que eu chego aí é 105%, eu não passo muito. O que eu procuro muito trazer para cima do ritmo de prova mesmo. Uhum. Porque se você pensar, eu encaro o treinamento como uma vacina. Então, o treinamento é o estímulo. Então, se você der o estímulo muito além daquilo que o organismo está preparado, né? E aí você tem que ter uma estrutura alimentar, você tem um sistema de descanso muito grande, né? Você tem que ter uma vida muito planejada. Aí a gente está falando aí do alto rendimento, né? Que o cara, assim, o que tem que ser, né? Um planejamento perfeito, assim, dizer assim, um padrão para você chegar ao topo. Um sistema de recuperação bacana, cabeça tranquila, um ambiente, as pessoas que cercam, a carga adequada do treino, né? Enfim, e N situações. E aí, quando você vai trazendo isso para os outros grupos, né, com quem a gente tem acesso e trabalha, então, quando você pensa aí num atleta a nível nacional, né, ele às vezes não tem patrocínio, né, o cara tem que fazer um monte de prova final de semana, pagar um dinheirinho dele. E aí, como é que eu vou exigir de um atleta que tem que quase todo final de semana correr uma prova para ganhar o dinheiro dele, né, para pagar a conta dele? Vou exigir que ele faça tiro lá para 110, 115%. Ele vai ter vida curta, você pode ter certeza. Então, eu quero impactar na vida dos atletas, não acabar com a vida deles. Eu quero ser lembrado por ter impactado em algum momento na vida deles. Não para ter validação de ninguém, enfim. Eu quero vida longa, né? Vida longa para todo mundo. Pode ser elite, pode ser quem for. E ter prazer em que fazer, que faz, entendeu? Entendi. O Jorge, não cai muito na área que compete a parte da educação física, mas na tua vivência com atleta de alto rendimento, você chegou a ver alguma situação de estratégia onde o atleta ia para um trabalho de treino intervalado, ou até mesmo uma outra característica de método de treino, tá? Aonde a estratégia
nutricional fosse trabalhada de maneira que, vamos dizer assim, ele teria uma dificuldade a mais para executar o trabalho proposto devido a uma alteração nutricional ou não? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Vamos supor, eu planejei um treino de pista, o que for, e aí eu tenho uma atleta que não tem a suplementação e foi lá, fez o treino e não se deu bem. Por exemplo, assim, ó, fala o cara ele está se preparando para uma maratona. Ok. Tá? E em algum momento, vamos dizer assim, o que deveria estar equilibrado dentro de um contexto energético, em algum momento da maratona, isso vai começar a entrar em desequilíbrio. Ah, sim, com certeza. Então, o que acontece? A ideia, o que eu estou perguntando é se você já viu, ou se alguém já fez essa linha de raciocínio, quando ele vai para um trabalho intervalado, onde ele vai desempenhar um volume de repetições, mas a pessoa, além da estratégia do treino, pensou também no aspecto nutricional para que não favorecesse ele tanto a executar o treino. Então, na verdade, sim. Estou provocando uma dificuldade a mais para ele. Não, isso aí eu estou falando que eu faço, né? Na verdade, eu uso suplementação, por exemplo, na hidratação. Então, carboidrato, né, de alta absorção, né, por exemplo, um monossacarídeo, um polissacarídeo, às vezes combinando durante um treino intervalado de pista, por exemplo. Então, claro que isso é um momento que você está da preparação, não é todo momento. Então, de repente, lá no início da preparação, por exemplo, no caso da maratona que você citou, o atleta não use. E aí, quando vai chegando próximo aí da preparação, ou outro momento, eu posso estar usando, né? Mas com um certo objetivo, né? Então, vai ter determinados treinos que eu vou estar colocando e outros treinos não. Mas quando chega perto da competição, eu começo a utilizar mais a suplementação que ele vai utilizar no dia da prova, por questões de adaptação para a realidade que ele vai enfrentar lá na prova, entendeu? Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado e já vem desde onde? A gente faz uma avaliação e aí um teste de esteira, né? Que aí tem laboratórios que tem ali aquele teste de esteira, um teste incremental, que aí você faz com consumo de carboidrato, né? Lá para poder ver tanto tempo que o atleta está consumindo carboidrato, gordura, e aí você consegue ver o ponto lá que é um trabalho individual, né? Trabalho, né? Pesquisa. E aí você vai e joga isso para o campo. Claro que assim, também não é só isso, né? Aí você tem N estratégias hoje, inclusive eu estava até vendo, eu comprei um aparelho de uma medição de glicose, deixa eu só ver aqui. Você tem uma... Não existe isso. Tipo de coisa existe. Só que o que ele tá falando. Isso. O aparelho estava aqui, eu não sei onde eu botei a minha bagunça organizada. Mas é um medidor de glicose, né? Normal, né? Que você compra em farmácia. E aí você pode muito bem monitorar os níveis de glicose que você tem, ou simplesmente aquele que você fixa no braço e pode estar, de uma certa forma, e hoje está sendo utilizado muito o limiar glicêmico, né? Então a literatura está trazendo muito a questão do limiar glicêmico, inclusive para determinar até as 3 zonas de trabalho dentro do treinamento, né? Até o severo, por exemplo, né? O moderado, severo ali. Então, as pesquisas cada vez mais estão avançando e quem descobriu isso foi muito engraçado. O professor Herbert Simões, lá de Brasília, ele é treinador de velocidade, ele é um doutor, ele foi fazer a pesquisa, o doutorado dele nos Estados Unidos com diabético, e aí, por acaso,
não é por acaso, né? A pesquisa levou a isso, ele começou a perceber os limiares que poderiam, no caso, limiar de lactato, tipo, que é utilizado, você consegue ver ali L1, L2, né? E assim, alguns pontos de limiares, aí ele deu o nome de limiar glicêmico. Então, hoje a gente consegue ver alguns pontos dentro dos testes, das avaliações, com o limiar glicêmico, em vez da gente estar utilizando o lactato. Uhum. Né? A gente está na febre do lactato, né? A gente no campo procura recursos. Aqui, ó, nosso amigo Ronaldo da Costa está aqui, ó, 2605 na maratona. Um abraço, Ronaldo. Muito bom. E aí a gente está utilizando hoje o limiar glicêmico, né? Então, começando a implementar o treino também. Porque ele é um baixo custo e a gente consegue replicar isso até dentro do treino nosso. Né? Legal. O que você acha? E você? O que eu acho? Da parte. Não, é que tem que botar a gente para comer salada, só isso. Não para em pé, né? Não, mas existe essa estratégia mesmo de passar a fazer a suplementação de carboidrato em determinados momentos e não o tempo inteiro em todos os treinos que a pessoa faça longos ou faça intervalados e ela consumir constantemente o carboidrato. Isso vai gerando adaptações metabólicas, né? Um aprimoramento, por exemplo, na oxidação de gorduras, e isso é importante para um atleta. Sim. Então, a suplementação de carboidrato, ela precisa ser mais estratégica, né? Eu vejo, às vezes, né, atendo muito amador, em consultório, os corredores mesmo, e para todo e qualquer tipo de treino, as pessoas querem usar o carboidrato o tempo todo. E isso não é necessário, porque existe a dieta também, né? A alimentação da pessoa. Então, isso precisa ser mais pontual, né? Isso é comum, até porque a indústria, né? Isso jorra suplemento no mercado o tempo todo. O acesso de todo mundo está muito facilitado, o que é muito bom, porém, precisa haver uma orientação mais individualizada, mais específica. Com certeza. Com certeza. E é engraçado isso, né? Porque muitas das vezes, assim, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer um treinamento intervalado, você tem um objetivo fisiológico com aquele treino que você está planejando. Exatamente. Então, por exemplo, no treinamento de maratona, eu tenho. Isso não é para qualquer um, né? Enfim, que eu vou falar agora, isso eu faço com meus atletas, que é o Special Block, que é o bloco especial. Às vezes eu coloco os atletas para fazerem um tipo de trabalho de manhã, de treinos intervalados, e à tarde ele também faz outro treino intervalado. Uhum. Mas só que a alimentação dele, nesse meio intervalo de tempo, ele não consome carboidrato nenhum. E aí eu tenho um objetivo com isso. Eu tenho um objetivo com isso, fisiológico. Que é o quê? Para poder começar a estimular o organismo dele a consumir gordura. Uhum, exatamente. Entendeu? Então, assim, não é para qualquer um, mas só que eu já estou vindo de uma construção, às vezes, de anos, né, meses, né, com aquele atleta, vai depender muito da experiência que a gente faz com o atleta. E qual a intensidade que eu faço, né? Tem uma série de questões, é um protocolo, né, na verdade, que a gente utiliza para a gente poder atingir esse objetivo. Isso não é para qualquer um, né? Repito, né? Aí é um treino que a gente faz com atletas de alto rendimento. Mas eu tenho o mesmo raciocínio, né? Tanto que, assim, quando eu recebo o paciente em consultório, quanto mais ele conseguir me contar do treino, ou tiver uma planilha na mão para eu entender as características de cada dia de treino que ele tem, para poder diferenciar a alimentação, porque eu sei que o treinador ele tem esse objetivo, ele quer alguma coisa com cada tipo de treino. Então eu preciso conciliar a alimentação. Então, treino muito mais longo, é claro que ele precisa chegar com um estoque de carboidrato diferente, né? E precisa haver uma estratégia intra-treino, mas nem todo treino é para isso. E a gente precisa ter esse feeling, entender. Então, quanto mais detalhe o treinador passa para o atleta que consiga me passar, a dieta sai muito melhor.
teve um caso recente de uma pessoa que está se preparando para maratona e a hora que eu desenvolvi a programação da pessoa, eu chamei a Thalita e falei, ó, preciso que você entre em contato com ele. Eu nem sabia que o cara já tinha entrado em contato com ela. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, porque é o seguinte, ele não vai conseguir treinar se não tiver ajuste de dieta. Entendeu? Ele já tem a dificuldade do horário e se não comer direito, já era. Não vai dar, na verdade, assim, eu vou piorar o cara. E assim, e eu não sabia que acho que uns 2, 3 dias antes, uma coisa assim, tinha mandado mensagem para ela, porque eu acho que ele também já estava percebendo que teria necessidade. E assim, ele veio de uma programação de 8 semanas em que, ele desempenhou muito bem e eu tenho certeza que a parte nutricional foi o diferencial para isso. Do contrário, ele não ia conseguir, sabe? Então, a estratégia nutricional é muito importante, gente. E quando você alinha isso, determinado momento, principalmente com os treinos intervalados e os longos, né? Aí vai depender muito da estratégia com que você fez o treino alinhado com a recuperação, né? Então, eu posso muito bem usar um isotônico ali para manutenção daquele trabalho que está sendo feito, em termos de manutenção de intensidade, ou quando a gente vai lá num treino longo para ele poder sustentar aquele volume que ele está treinando, e também pode ser pós-treino. Então, que ele realizou um treino de intervalo muito desgastante ali, pô, com a meia hora depois do treino, eu tenho que estar ingerindo alguma coisa, né? Ou seja, um isotônico, ou mesmo um whey protein. Aí vai depender da dieta de cada um, né? E o objetivo de cada um, né? Então, uns vão ter que perder peso, outros ganhar peso, né? E aí N situações, né, que podem estar ocorrendo. E o treino intervalado ele tem que ter um bom cuidado, né? Porque ele dependendo da temporada que você for utilizar certas intensidades dentro do treino intervalado, você pode estar matando o atleta. Então, ainda mais quando você treina para maratona, principalmente, né, você nos 14 dias finais ali para a maratona, se você fizer algum trabalho muito intenso com o atleta, você pode estar matando ele. A maratona dele acabou ali. Então, o treinador ele tem que ter, novamente, né, o conceito da vacina. Ele tem que saber o estímulo. Nosso estímulo é o quê? A vacina ideal e o momento ideal que eu posso estar aplicando aquela vacina ali, que é o treinamento intervalado, ou seja, o extensivo ou intensivo dentro da preparação do atleta. Porque muito bem eu posso estar matando o atleta ali com determinado tipo de trabalho. Eu ia perguntar isso. Até que tempo vai o intervalado? Então, até esse ponto é uma coisa que você está colocando sobre o matar, porque, queira ou não, a gente pode pensar no trabalho, mas a gente pode errar na mão. Né? Então, a gente escreve uma coisa e até... Pegando como exemplo também, que nem essa pessoa que está indo para a Maratona de Curitiba, eu enviei o programa dele e falei o seguinte, olha, agora mais do que nunca o seu feedback sobre como você está ficando a cada treino para mim é importante. Porque eu não vou ter tempo para corrigir. Você não pode, eu acho que fiquei meio cansado, eu acho que... você faz 2 semanas que você está ficando meio cansado, já era. Então tem que ser rápido na troca de informação. Porque existe sim, eu não descarto essa situação do erro na hora de escrever. Por mais que tenha o cuidado, a gente, como você mesmo disse, tipo, um amador, ele está sujeito a N situações no dia a dia dele. Não é só o estímulo do treino. É um estresse familiar, é um trabalho que passou do tempo, é uma noite mal dormida, e tudo isso pode gerar um acúmulo negativo somado ao estímulo proposto. E essa é uma pessoa que acorda 3 horas da manhã. Na verdade, esse cara treina às 3h40 da manhã, entendeu? Então, ele é pior do que eu. Guerreiro. Então, é um cuidado a mais que a gente tem que ter. Né? Com certeza. É um cuidado que a gente tem que ter e não pode ser negligente. Você não pode deixar de ver isso, né? Porque é a realidade que está apresentando ali para você. Então, são questões que você tem que observar e tem que ir ajustando.
Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, assim, né, existe não é uma fórmula, né, mas é um cuidado que a gente tem que ter. O estímulo, né, o número de repetições que você está fazendo, o intervalado, né, e a ação no intervalado. A ação é o quê? É a forma com que o atleta está colocando de intensidade ali. Então, você tem que perceber isso durante quem tem a possibilidade de acompanhar os atletas na hora da execução. Então, assim, ó, estímulo, tempo, né, as repetições ali que estão sendo feitas e a ação no momento. E aí, com isso, você vai dinamizando o trabalho, né, observando ali. Né, então, você pode estar muito bem, estar modificando, né, o trabalho na hora. Eu planejei lá 1 minuto, mas eu estou vendo que o atleta não está conseguindo atingir ali aquele momento. Você tem a habilidade de falar, não, vamos fazer, dá mais 30 segundos. E aí ele faz 1,30 de pausa, né, 2 minutos. Não tem problema, porque com o passar do tempo, da sequência de trabalho, você vai conseguir ajustar. E o próprio atleta vai conseguir equilibrar a intensidade dos tiros para chegar a um ponto que ele possa terminar o tiro bem, né, o tiro feliz, e com o passar do tempo ele vai melhorando a média final dele e evoluindo dentro da realidade dele. Porque vai ter semana que ele vai conseguir fazer os tiros de 1.000, por exemplo, 4 de 1.000, todos para 4 com 1 minuto de pausa. Aí na semana seguinte, ele pegou um resfriado 2, 3 dias antes, e aí a gente volta a trazer esse tipo de trabalho de novo, e aí ele chega e faz 4,20, né, 4,10. E aí você vai conversar com ele, professor, o treinador, eu fiquei gripado, tive uma virose e tal, não me senti bem, mas eu terminei o treino mesmo assim. Aí você vai entender, o cara teve uma virose, né, perdeu sequência, perdeu treino, perdeu descanso, o organismo dele está fraco, e aí depois ele pode muito bem voltar 2, 3 semanas depois mais forte, o organismo dele melhor. Então, de repente, ele vai conseguir fazer todos os tiros na próxima sessão, de repente, abaixo de 4. Aí ele faz ali 3,58, 3,55 com a mesma pausa de 1 minuto. Então, o organismo ele é fantástico, né? Então, você tem que estar adaptando. Eu tive com o professor Gunther, né, que ele é um alemão, na verdade, não só em 2022, mas eu tive com ele em 2019, quando eu conheci ele aqui num curso, num seminário que ele veio dar aqui na jornada, né, que a gente estava eu estava com o Daniel Chaves, né, que eu estava treinando, né, na verdade a gente qualificou para Tóquio, e uma das minhas conversas com o Gunther já em 2019, aí a gente começou a falar sobre as distribuições, né, das semanas, né, do 3-1, 4-1, 5-1. Aí ele pegou o papel e escreveu assim para mim: adaptation. Adaptação. Então, o treinamento na cabeça, para ele, já é um outro conceito, né? Aí me indicou lá uns artigos para eu começar a ler e tal. O treinamento hoje é adaptação. Então, a adaptação está presente em vários momentos da nossa periodização. Quanto mais alto o nível do seu atleta, mais adaptação você vai ter que gerar. Adaptações no descanso, adaptações na alimentação e principalmente no treino, na magnitude do treino. Não é fácil não, porque acaba chegando num ponto que quanto mais alto o nível da pessoa, o detalhe fica menor para que se consiga ter um resultado. Aí você conseguir identificar onde é esse detalhe, passa a ser a cereja do bolo, né? Porque pode ser que o detalhe não esteja no estímulo que você quer, mas esteja na recuperação. Pode ser que o detalhe esteja na qualidade do sono, pode ser que o detalhe esteja na parte nutricional, né? Pode ser que o detalhe esteja na parte mental. Sim. Enfim, são várias frentes que você tem que levantar o questionamento sobre o que pode ser sendo o treinador da pessoa, né? Sim.
Pedro, os modelos psicobiológicos, né, hoje é uma outra linha de pesquisa que está abrindo na nossa área, né, já vem sendo estudada há muito tempo, né, pelo professor Tim Noakes, né, que foi um cara que começou isso a falar sobre o modelo do governador central. Já é outro tema que eu estou falando, né, a gente está falando. Mas é o modelo do governador central, onde parte tudo do cérebro, né? Então, o cérebro é uma questão, tem outras questões que o modelo do governador central fala, que inclusive ele chega um momento que ele protege a gente, vamos supor, num treinamento intervalado, ele chega um momento que ele vai te proteger, né, o cérebro, né? Aí tem todo um mecanismo a nível neural que vai fazer com que você pare ou continue. Vai depender da forma que você construiu isso dentro da preparação do atleta. Então, existem vários N modelos, né? Eu tenho um modelo que eu utilizo, né, que eu gosto, que ele cai muito bem com a questão da adaptação que eu acabei de falar para você. Então, cada um tem que encontrar um modelo que melhor se adeque à sua filosofia de trabalho. Então, eu acredito muito nessa questão hoje da psicofisiologia, ela está muito bem clara para mim, né? Hoje, os grandes atletas a nível mundo, eles precisam ter treinadores que têm a habilidade de ter esse controle psicobiológico, né? Então, o modelo psicobiológico ele envolve várias situações, né? Hoje, todos os sistemas que a gente... Não existe uma dissociação do sistema nervoso central hoje. Hoje eu afirmo isso para você. Todos os estudos caminham para isso. Então, vai chegar um momento que eu falo para você, né? Isso eu posso estar errado, mas daqui a alguns anos, o que vai diferenciar é a mente, né? Aqui a construção mental. Não, mental em que sentido? Como eu tenho controle do meu treino, né? Como eu distribuo a intensidade no treino, como eu enxergo a competição. E isso é uma construção, né? Então a gente vê os grandes atletas aí, o Eliud, o Haile, né? N exemplos aqui que a gente pode falar, são construções de mais de 10 anos, né? Que os atletas vieram de pista, né? Eles vieram de uma filosofia de trabalho. Enquanto nós não desenvolvermos o nosso modelo, cada treinador desenvolver o seu modelo, nós não vamos ter sucesso. Porque esses modelos todo o tempo são quebrados, né? Os atletas mudam de treinador para lá, mudam para cá, não seguem uma filosofia ou são influenciados, né? Enfim. Então, são N situações. Então, a gente percebe que os atletas de sucesso, os treinadores de sucesso, eles têm um modelo. Então, hoje o meu modelo é o seguinte, eu ajudo quem quer ser ajudado. Então, quem quer ser ajudado, eu vou estar aqui para trabalhar com conhecimento, ciência, né, pé no chão e trabalhando em prol do esporte que eu amo e que tanto fez para mim, que é a corrida de rua, né, o atletismo. Enfim. Gente. Parte da corrida de rua, assim, o pessoal que está aqui, está na live, que está na nossa assessoria na PN, sabe, a corrida na nossa vida é algo, é um recém-nascido, né? A gente está trabalhando com a corrida aí desde 2019, mais ou menos, né? Eu sou um cara que veio do trabalho da força e me identifiquei bastante com a corrida pela possibilidade de realmente poder aplicar a teoria do treinamento. E isso me fez poder conduzir tanto... Na verdade, eu trabalho só com amadores, né? Nunca tive um atleta de alto rendimento eu falo assim, para me divertir, né? Porque trabalhar com atleta de alto rendimento deve ser um negócio muito legal. O cara tá ali e é o que o cara sabe fazer de melhor, né? Então, eu falo isso, por que eu falo isso? Eu tenho a experiência de ter trabalhado com uma preparação física na Superliga com voleibol, né? Sim. Então, assim, eu sei o que um atleta de alto rendimento é capaz de fazer. Então, para mim é uma diversão. Então, assim, essa situação de estar trabalhando e criando um modelo é uma coisa que eu venho constantemente, eu não vou dizer
mas desenvolvendo dentro de mim, né? Então, essa parte mental, que é a primeira, eu acho que você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, tá? Mas isso é uma coisa que eu já venho falando para alguns alunos quando perguntam ou quando querem saber alguma coisa. Eu sempre falo assim, todo treino você aprende alguma coisa. Você não pode esquecer do que você aprendeu para o próximo treino. Por quê? Porque como a gente trabalha com ritmos, e eu sei como praticante também, né, que os ritmos, antes de desafiar fisiologicamente, na hora da execução, ele quer te derrubar mentalmente. Então, você olha um valor lá que você tem que executar, fala assim, eu não vou dar conta. E o que vale pro rápido, vale pro devagar também, porque, o que a galera tem de dificuldade em correr devagar é impressionante, né? Então, assim... Pedro, ó, pegando esse teu gancho, não existe o mais rápido e o menos devagar. O que eu penso é o seguinte, é o estímulo que é o ideal para você neste momento. Exato, exato. Entendeu? Porque muitas das vezes, por exemplo, vamos pegar você e Thalita, né? Então são pessoas totalmente diferentes. O estímulo que é para você, né? Que para a Thalita é para ela. E para mim é outro. Então, eu não posso chegar e falar, caramba, a Thalita corre mais do que eu. É a realidade. Então, hoje eu faço um tiro de 1.000 para 5,30. Hoje eu faço tiro de 1.000 para 5,30. A Thalita vai me dar um show na pista. É a minha realidade. Eu não posso ficar com inveja dela nem de você. A minha realidade é outra. Eu posso, se eu der uma sequência, eu posso chegar a fazer, sei lá, 6 tiros de 1.000 para 4 por quilômetro com a pausa de 1,30? Posso. Mas eu vou ter que treinar, vou ter que dar sequência, eu vou ter que voltar num estilo de disciplina total. Então, isso que as pessoas têm que entender, que é quando você, muitas das vezes, lá na tua assessoria, quando você está em grupo, né, estou criando aqui uma situação, né? Claro que na elite não tem essa, né? Tem ali, a gente passa o treino, pancada e vamos embora, né? Cada um vai ali do grupão e vai embora. Quando a gente está com um grupo que tem outros objetivos, outra questão, aí tem um grupo da maratona, grupo do 10, grupo da meia, e aí os treinos intervalados, mesmo para elite, são diferentes. E aí, quando você está num ambiente de assessoria, você separa por níveis, né? Ou por prova. E cada um sabe o seu treino. Então, cada um não tem que olhar o treino do colega ali. Pô, por que o Pedro ou o Jorge ou a Thalita passou esse treino para mim e para o colega que está aqui do lado passou o treino tal? Eu não tenho que ter com inveja, né? Assim, eu gosto muito dele. Eu tenho que estar, algum momento, pô, eu tenho que ser mais inteligente. Pô, eu posso pegar carona nesse trabalho aqui da pessoa, mas eu consegui realizar o meu treino. E aí pensar que hoje eu estou fazendo 10 tiros de 400 para 1,20 e o meu colega está fazendo 1,15. O que eu posso estar fazendo? Eu posso estar saindo um pouquinho mais antes, né, da largada dele, e aí ele vem e me passa, e aí eu posso, pelo menos ali no final, pegar uma carona com ele para fazer um pouquinho de força. Posso. Então você vai adequando estratégia durante o treino para que você possa se usufruir daquele teu colega ali ou vice-versa, né? E assim todo mundo vai evoluindo dentro do grupo. O mais importante é o respeito, né? Então a gente procurar, principalmente em dia de tiro, né? Todo mundo fica tiro. Vamos fazer para quanto, né? Como é que você tá? Vai para a morte agora, né? Aquelas coisas. A gíria da pista, né? Vai para a morte. Mentira, pra morte é foda. Cara, eu posso contar, não sei se a pessoa está aqui, né? O Otávio, a gente lá em Petrópolis tem a pista do... Não sei se o Ronaldo chegou a treinar lá, não sei se o Ronaldo ainda está aí. A gente tem uma pista lá em Petrópolis que é a pista do 32º Batalhão, né, de Infantaria Motorizada, lá o 32. E é uma pista de terra, né, ela tem 394 metros, mas é aquele chão de brita, né, pista pesada. Quando chove, depois
pista fica braba, parece um cross. E aí o que acontece? A gente tinha que sair um pouquinho antes para passar ali na linha de largada para 2.400 metros, né? E aí tinha determinados treinos intervalados que a gente falava que a pista tinha um monstro verde, né? Ficavam os militares todos assim, sargento, coronel, às vezes, ficavam assistindo a gente treinar na pista, né? Porque tinha até plateia, né? Teve uma vez lá que tinha um grupo, né? Mais ou menos 12, 15 atletas, tudo de ponta. E eu jovem, né? Ainda juvenil. E aí com os atletas mais velhos, assim, né? Mais experientes, vamos dizer assim. E aí acabava virando competição. Aí o pessoal militar apostava até lanche, né? Para poder depois pagar para a gente. Você. Aí tinha uma cantina, cara. Pô, o treino já estragava. Acabava virando competição. Mas era muito sadio, né? A gente se divertia bastante. E aí a gente aposta para tudo que era, ó, vamos ver o último tiro para quanto que vai sair. Aí tinha um outro primeiro tiro saía para quanto. Metodologia lá na assessoria. Pô, tinha tiro lá que tinha o último tiro lá que às vezes saía abaixo de 1 minuto no 400, cara. Pra você ter ideia. Cara, caras assim fora da curva, né? É impressionante. O Ronaldo é um deles, né? O Ronaldo é fora da curva. Por isso que chegou onde chegou. Ele foi recordista mundial, né? Ronaldo foi, né? Até então, recorde mundial. Ele foi o divisor de águas, né, Pedro? Porque o Ronaldo correu 2.605 lá em Berlim, né? Ele chacoalhou o mundo, né? Então, o mundo todo. Aí foi a mudança, né, mental, né, dos atletas, né? Que perceberam que poderiam estar correndo abaixo de 2 horas e 6. Né? Aí veio aí Khalid Canuti. Aí depois veio o Haile, né? E aí depois veio o Poltergat também brigando ali com o Haile. E aí acabou, né? Aí a maratona virou... os grandes atletas da pista começaram a migrar, né, para a rua, né? Enfim, saíram das competições de 10 mil, começaram a migrar. E aí a maratona chegou no nível que está hoje, né? Já abaixo aí, em breve, abaixo de 2 horas, aí um primeiro homem a correr abaixo de 2 horas a maratona, que vai ser um feito histórico, né? Já é histórico, né? Que foi feito. Nossa, é verdade. Mais alguma colocação dos treinos intervalados? Não, Thalita, só uma recomendação que eu trago, né? Que procure planejar muito bem com o treinador, né? Quem é treinador, escute, né? Quem é atleta, escute muito o seu treinador, né? As orientações que devem ser seguidas, né? Desde o aquecimento, né? A preparação antes de fazer o tiro, né? Se ele fala para você, pô, não é para fazer tiro essa semana, vamos descansar, né? Não fique chateado, porque muitas das vezes, né, o treinador tem certas percepções do momento que você está vivendo, da semana de treino, que você, como atleta, não consegue perceber, né? Então, existe aquele período lá de base, né, que, pô, não vamos fazer tiro, só estamos fazendo exercício tal, né, circuito tal, estamos correndo só longo. Não. Existe uma estruturação para poder você entrar no trabalho intervalado, né? Não é simplesmente eu comecei a treinar agora que eu já tenho que ir para o tiro, né? Então isso é totalmente errado. E nisso daí você pode pegar uma lesão e cortar sua vida de atleta, né? Mesmo que seja um amador, um iniciante, um experiente, né? Você fazer tiros o ano todo, né? Vai ter um período da temporada, você faz o período ali de transição, né? Que você vai fazer outras atividades, outros tipos de treino, que em nenhum momento você vai fazer tiro, né? Intervalado, treinos intervalados. Então, o treinador tem essa habilidade, ele tem um objetivo ali para poder você fazer, né? Apareceu uma pergunta ali do Glauber sobre diferenças fisiológicas entre treino intervalado e progressivo, se elas existem ou se eles têm o mesmo objetivo. Então, Glauber, né? Glauber, uhum. Então, a questão fisiológica e até estratégica, né, a ponto de vista de
de prova mesmo, né? Quando você está pensando, vou trazer novamente o exemplo da maratona, né? Quando a gente muitas vezes tem treinos progressivos, né, de maratona, dependendo do momento que você está fazendo um treino progressivo para a maratona, ele tem o objetivo de trazer você, primeiro, o seu organismo a um limiar, né, um tempo, né, que o seu treinador quer trazer você para ritmo de prova, que você tende a desenvolver na maratona, né, que você queira sair como ritmo de prova. Então, por exemplo, eu posso muito bem estar fazendo um treino progressivo de começar a 4 por quilômetro e terminar a 3,15 por quilômetro, né, com um atleta de elite. Então, vou pensar num treino de 30 quilômetros. Eu posso começar a 4 e terminar 3,10, 3,5, dependendo do atleta. Para quê? Para eu poder começar a mandar mensagem com estímulo para o organismo do atleta. Ó, eu tô fazendo uma transição aqui com você. E aí vai chegar um momento que eu vou trazer somente o ritmo de prova. Vou trazer um treino somente em cima do limiar dele de prova, ali o treino de prova. Vou fazer um treino que ele vai correr X quilômetro a 3,5 por quilômetro. E aí ele já veio de uma construção progressiva. E aí com relação ao treino intervalado, eu tenho um objetivo que pode ser, igual vocês me perguntaram, né, que ele possa muito bem ou estar fazendo um treino intervalado com um percentual ali de 90 a 95, né, abaixo do teto ali da van, enfim, velocidade aeróbica máxima dele, ou acima desse teto, né, que aí eu tenho o objetivo de estar desenvolvendo uma velocidade, né, quando a gente está tratando aí de intensidade de 105, né, a 110, 115%, eu posso estar trabalhando tiros mais intervalados muito curtos ali, né, com objetivo de resistência de velocidade, né, com objetivo de velocidade. E aí vai depender da prova também. Geralmente, para a maratona, né, eu costumo usar pelo menos ali 105% em alguns momentos da preparação com treinamentos intervalados extensivos. Mas isso depende do nível do atleta, né, e do tipo de atleta, porque eu tenho atletas que têm características que são rápidos, né, os maratonistas rápidos, atletas rápidos, e também tem atletas que são somente de característica de resistência. Então, tem os especialistas, né, que são muito rápidos e tem outros que são só resistentes. E com isso, o trabalho de repetições, né, o treinamento intervalado, ele também tem suas diferenciações. Então, para um atleta que tem uma característica de muita resistência, eu posso estar trabalhando volume e intensidade muito maiores, de repente, com um que é mais rápido, né, com características mais velozes. Legal. É muita coisa. Por isso que dia 11 vai ser um bom dia. Então, até vou aproveitar para convidar o pessoal. Dia 11, o Jorge vai estar aqui em Londrina para uma palestra. É um sábado, na parte da tarde. Então, das 1h30 às 5h30, a gente vai estar junto para falar sobre programação para maratona e bases fisiológicas, né? A programação para maratona do amador ao atleta de alto rendimento. Então, a gente vai ficar ali por 4 horinhas reunidos e muito aprendizado, muita troca de experiência, o que é muito bom, né? Entre treinadores. Então, a gente convida os treinadores de corrida, profissionais de educação física, estudantes, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e as pessoas que estudam, né, essas áreas para estar com a gente nesse dia 11. Aqui no perfil da PN tem um link e através desse link você entra aí no nosso WhatsApp para fazer sua inscrição. Então vem participar com a gente que vai ser uma oportunidade excelente de bons contatos e de aprender muito. A gente está ansioso para esse sábado que vem. Uma oportunidade muito legal, galera. Participem. Sim. E acaba que esses cursos presenciais, né, acaba que o tema existe, mas acaba que a gente acaba entrando em outros tipos de assuntos, né? Então,
a riqueza de estar presencial, não só em termos de conhecimento, mas também em termos de conexão, né? A gente pode estar contando as experiências, né, que a gente já passou, e com isso, muitas das vezes, você pode encurtar, né, um caminho que, de repente, você demoraria aí 10 anos para chegar, em um simples encontro desse, né, você pode estar encurtando um caminho. Com certeza. E essa foi a minha trajetória, né? Então, aquilo que eu tinha dúvida, eu fui atrás, né? Viajei continente, porque eu fui para a Itália, né, atrás de um treinador que me convidou, justamente para aprender com ele, né, e escutar as experiências dele, escutar histórias, muitas das vezes, sobre treinamento. E experiências que ele passou, que era o Renato Canovo. E aí, em outro momento, eu voltei novamente no continente lá da Europa, né, ali na Europa. Fui visitar o Canovo novamente e outro treinador espanhol. E aí, outro momento, eu fui para o Quênia. Né? Lá, né, viajei mais ainda para poder aprender com outros colegas, né, com outros treinadores, né, experiências. Né? Então, não é só o que a gente aprende nos livros ou no nosso dia a dia. Às vezes, num simples encontro, né, um café, tomar um quente, você consegue estar tirando algo que vai te dar um insight que vai mudar a sua trajetória profissional. Com certeza. Sempre enriquece muito, né? É bom para todo mundo, contato profissional. Com certeza. É isso aí? Senão não vai até meia-noite. Vai começar a falar sobre treino. Thalita e Pedro, né? Eu acho que não tem mais pergunta, né? Eu não sei se deixaram perguntas a mais aqui ou na caixinha. Eu, pelo menos aqui, eu não consigo ver. Na caixinha a gente foi fazendo aqui, eu e o Pedro, ao longo da live, sobre o intervalo e tal, os percentuais, a gente foi fazendo as perguntas já ao longo. Então, fechamos por hoje. Todo mundo convidado aqui para estar com a gente no dia 11. E obrigada para todo mundo que permaneceu aqui esse tempão. Vou deixar a live gravada no nosso perfil. E a gente espera vocês no dia 11. Obrigada, Jorge, pelo seu tempo, pela sua sexta-noite aqui estar com a gente. Daqui uns dias a gente já vai se encontrar. Você, Renata, aqui em Londrina. A gente está muito feliz de receber vocês aqui. Ok. Eu que agradeço novamente o convite, né? A família PN aí, corrida, né? O grupo de corrida de vocês. E será um prazer encontrar todos vocês aí presencialmente, né? E a gente bater papo. Eu não falo que não é um curso, não é uma palestra, não é um simpósio, né? Simplesmente conversar sobre aquilo que a gente ama fazer. Eu faço uma grande parte da minha vida e faço com muito amor, muita paixão por aquilo que eu sempre fiz na minha vida. E por procurar excelência, né? E tentar de alguma forma impactar em alguém e que possa estar desempenhando um papel, né? E na sua profissão, na sua vida pessoal, enfim, algum insight ali que possa mudar. E espero encontrar com vocês lá, né? Algum de vocês que esteja aí na live. Então, tem um link aí que a Thalita vai divulgar aí na PN Corrida. E espero, de alguma forma, poder contribuir para a formação de vocês, ou em termos de conhecimento, né? Bater papo, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa estar sanando aí, tá bom? Muito obrigado a todos, né, que ficaram até agora, né? Pedro, Thalita aí também. Obrigada, Jorge. A gente agradece você e a todo mundo aí, o pessoal que ficou firme e forte participando com a gente. Até daqui uns dias, então. Até daqui uns dias. Um beijo para minha esposa também. Ela tá ali na sala. Tá ok. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu para todos. Obrigado aí todo mundo, viu? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.